A graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em João, capítulo 1. Amém? João, Evangelho de João. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 19 até o versículo 34. O testemunho de João Batista. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, pastor. Sou muito grato, agradeço a Deus também pela oportunidade de pregar o evangelho aqui essa noite. Amém. Todos acharam, irmãos? Então vamos, acompanhe comigo, por gentileza, versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. Versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia, que palavra poderosa de Deus. Amém. Irmãos, vamos ter mais um momento de oração, pedir a graça de Deus nesse momento. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra foi lida, Deus, e nós sabemos que ela tem poder, Deus. Nós sabemos que ela tem poder para transformar corações, para que ela tem poder para transformar vidas, Pai, para restaurar lares, para, Pai, dar uma nova vida para pessoas que talvez entraram aqui cansadas, destruídas, mas que, Pai, sabemos que a Tua palavra pode dar um novo rumo, Deus. Por isso eu peço, Deus, me usa, Pai, me usa para pregar a Tua palavra, para tornar essa palavra, Pai, entendível aos irmãos, para que eles possam, Pai, crer na Tua palavra, crer, Pai, no Teu Espírito Santo, no que o Senhor diz à igreja. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, então nós acabamos de ler um texto que é uma declaração de João Batista. E João Batista, irmãos, ele era um homem excêntrico, sabe? Um homem raro, raro em seus tempos, raro em nossos tempos, raro em toda a história do cristianismo. Aleluia. Irmãos, antes mesmo de João nascer, as pessoas já sabiam que esse homem seria um grande homem de Deus. Olha só, esse homem aí, ele era filho de crente, Isabel e Zacarias. A mãe dele era estéril. Olha só o atenuante ainda. Que mais? Eles já estavam em estado avançado de idade, já eram idosos. E então, nesse período, eles receberam a graça de Deus para poderem ter um filho. Tem mais. Ele era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, irmãos. Ele era um homem de Deus, alguém que tinha grande prestígio no seu tempo. Amém?
Então as pessoas olhavam para João Batista e falavam: logicamente esse daí vai ser um grande homem de Deus. Olha só como a vida dele toda era marcada pela intervenção divina. Irmãos, de fato ele se tornou um grande homem de Deus, mas não como as pessoas do seu tempo acharam. Amém? Ele não era como as pessoas do seu tempo. Ele não tinha o reconhecimento dos grandes líderes religiosos da sua época. Ele não tinha a aprovação das grandes autoridades, do imperador, dos governadores, não. Amém? Mas ele tinha a aprovação de Deus. E é isso que importa, irmão. Aleluia! Que Deus venha levantar, irmãos, entre nós pessoas assim. Amém? Que não se importam com a aprovação dos homens, mas com a aprovação de Deus. Amém? Aleluia! Irmãos, quando a gente para meditar na história, na vida de João Batista, a gente vai perceber que ele não era como as pessoas do seu tempo. Amém? Ele não estava no templo, ele não se vestia como as pessoas do seu tempo, ele não comia como comem as pessoas do seu tempo, ele não pregava como as pessoas do seu tempo pregavam. Olha só, a Bíblia diz que ele morava no deserto, que ele comia gafanhoto e mel silvestre, que ele se vestia com pelos de camelo e que a mensagem dele era uma mensagem de juízo, que chamando as pessoas ao arrependimento. Amém? Irmãos, foram essas características que fizeram de João Batista um grande homem de Deus no seu tempo. Amém? Não foi o marketing, não foi o coaching, não foram essas palavras antropocêntricas, palavras para agradar o público, que fizeram dele um destaque no seu tempo. Mas foi a fidelidade dele a Deus. Amém? Quem crê nisso, irmão? Amém. Dá um glória a Deus aí. Amém? Que Deus venha levantar homens e mulheres como João Batista nessa igreja. Que venha nos transformar, venha me transformar em um homem fiel a Deus, como era João Batista. Amém? Irmãos, a gente leu o trecho do Evangelho de João. João, quem escreveu esse Evangelho, é o discípulo amado, é o discípulo de Jesus. E ele escreve o Evangelho de João com um objetivo, que era provar para as pessoas de que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que ele começa no capítulo 1 já narrando essa história de João Batista. Perceba, João Batista, ele é um homem muito popular no seu tempo. As pessoas vinham para ouvir João Batista. Então o apóstolo João, ele já quer começar o seu evangelho botando aqui logo João Batista, para que as pessoas pensem: olha, se João Batista, que era um homem popular do seu tempo, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, então provavelmente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Mas não é só isso, irmãos, não é só por causa disso. João, ele coloca logo no capítulo 1 essa história de João Batista para que nós venhamos perceber as características de um servo de Deus aqui na vida de João Batista. Amém? E Deus me chamou a mostrar isso, a dividir isso, a expor isso para os irmãos. Amém? Então eu dividi esse sermão, irmãos, em 3 partes para facilitar esse entendimento. As características de um servo de Deus. Amém? Os irmãos continuam com a Bíblia aberta e vamos reler, irmãos, ali o versículo 19 até o versículo 23, que é onde está a primeira característica de um servo de Deus, que é: o servo de Deus conhece a sua identidade. Amém? Vamos reler ali o versículo 19 até o versículo 23, para que a palavra de Deus venha entrar em nós, para que a gente venha ser impactado por essa palavra. Aleluia. Versículo 19: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Não. Disseram: pois declara quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, a gente vê aqui, logo no versículo 19, que a pregação de João Batista
perturbou o sinédrio, perturbou os religiosos, que enviaram então uma comitiva para vir ali interrogar João Batista. E ali o versículo 19 diz que essa comitiva era composta de duas classes: os sacerdotes e os levitas. Irmãos, aqui para a gente compreender melhor o texto, a gente precisa entender: os sacerdotes, eles eram as pessoas que mediavam a relação entre Deus e as pessoas no templo. Ou seja, eles eram ali aqueles responsáveis pelos sacrifícios dos animais, pelos rituais, etc. Já os levitas não. O levita era a pessoa que era responsável por manter o templo em funcionamento. Então os levitas eram quem limpavam os templos, os levitas eram quem cantavam, os levitas eram os seguranças do templo. Então nesse caso aqui, os sacerdotes vieram para interrogar João Batista e os levitas vieram como os seguranças dos sacerdotes, né? Mas por que os sacerdotes queriam falar com João Batista? Queriam interrogar, queriam saber ali o que estava acontecendo. É porque João Batista era filho de Zacarias. E Zacarias, ele era um sacerdote. E aqui a gente precisa entender outra coisa, irmãos. Para você se tornar um sacerdote, tinha um requisito, que era ser descendente de Arão. Se a pessoa não descendia de Arão, não tinha nada no mundo que pudesse fazer ela ser um sacerdote. Mas se ela era da família, da descendência de Arão, logicamente ela seria um sacerdote. Então o que as pessoas estavam pensando? Olha, João Batista, ele é um filho de sacerdote, ele é um sacerdote. Mas veja bem, ele não vive como nós vivemos, ele não prega como nós pregamos. A gente precisa ir lá ver o que está acontecendo. Esse homem, ele vive muito diferente de nós. Amém? E aqui, irmãos, que eu quero tirar o primeiro ponto, irmãos. O servo de Deus, aqui a gente está vendo a primeira característica do servo de Deus, que é o servo de Deus conhece a sua identidade. E a identidade do servo de Deus é a santidade, é ser santo. Perceba, irmão, sabe o que é ser santo? Ser santo é ser diferente dos demais. A própria palavra santo significa separado do uso comum. É algo que é diferente. João Batista, irmãos, ele era tão diferente das pessoas do seu tempo, que as pessoas tinham que sair lá de Jerusalém para vir no deserto ver quem que era esse homem. Se ele era um herege, se ele era um doido, um lunático, ou se ele era mesmo um homem de Deus. Ele era diferente demais das pessoas do seu tempo. E ser santo, irmão, é ser isso, é ser diferente. É não ser como as pessoas do mundo são. É não agir como eles agem. É não viver como eles vivem. Amém? É por isso, glória a Deus, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 5, versículo 3. Eu não vou pedir para os irmãos abrir, porque são vários textos, mas eu gostaria de ler para os irmãos. Amém? Diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele disse sobre santidade. Olha só: entre vocês não deve haver sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Amém? E mais, tem mais. Malaquias 3, versículo 18. Diz assim, ó: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Amém? Aqui, os versículos dizem: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença. Essa diferença significa santidade. É ser diferente. Essa é a característica de um servo de Deus. Um servo de Deus conhece a sua identidade. Um servo de Deus sabe que não pode viver como as pessoas do mundo vivem. Amém? Aleluia. Então, os sacerdotes, eles vêm interrogar João Batista, e eles logo chegam perguntando: quem que é você? E João Batista de pronto responde que ele não é o Cristo. Ele diz: não sou o Cristo. E aqui a gente precisa entender uma outra coisa, irmãos. Os judeus, eles esperam, e na verdade esperam até hoje, a vinda do Messias. Os israelitas, eles entendem que eles são um povo escolhido de Deus, e que Deus vai vir buscar eles, vai vir salvá-los, né? Ainda mais nesse tempo aqui, onde Israel estava sob o domínio de Roma. Então eles tinham essa expectativa de que o Messias viria salvar Israel, de que o Messias viria para salvar o seu povo. E eles chegam perguntando quem ele é. E olha só, perceba, irmão, a vida de João Batista. Ele de pronto já diz: eu não sou o Cristo. Não, eu não sou quem vocês estão procurando. A resposta não está em mim.
Não, ele está dizendo o seguinte: eu não sou o centro. Eu não sou o centro. Irmãos, olha só a característica de um servo de Deus. Ele não é o centro das coisas. Irmãos, a gente precisa entender isso. Esse culto aqui não é feito para nós. Amém? As pessoas muitas vezes vêm ao culto querendo ouvir uma mensagem que as agrade. Elas buscam a Deus com o intuito de receber alguma coisa, receber curas, receber prosperidade, uma promoção no emprego, riquezas. Mas esquecem, irmãos, que isso aqui não foi feito para nós, mas é feito para Deus. É feito para que Deus receba a glória, para que Deus receba o louvor e a adoração. Amém? Nós não somos o centro, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Isso ocorre porque as pessoas não conhecem a sua identidade. Elas acham que elas são somente reis e não servos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a segunda pergunta que a delegação faz a João Batista é se ele era o Elias. Eles perguntam: você é o Elias? E essa mentalidade de que o Elias viria, irmãos, vem lá de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler para os irmãos, para entender por que eles estavam perguntando isso. Lá em Malaquias 4, versículo 5, diz assim, ó: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Os judeus, eles acreditam então, que antes do Messias viria o Elias, o profeta Elias, voltaria, então ungiria o Messias para o seu ofício. Da mesma forma como se a gente for estudar o Antigo Testamento, nós vamos ver o profeta Elias ungindo os reis. Então, eles acreditavam, com base nessa profecia de Malaquias 4, versículo 5, que antes de vir o Messias, viria o Elias. E eles perguntam então para João Batista: és tu o Elias? E João Batista de pronto também responde que não é. Amém? Olha só, irmãos, aqui tem uma característica muito interessante. João Batista, ele estava negando essa honra para si desse ministério. Porque uma coisa é verdade, essa profecia de Malaquias 4, versículo 5, se referia a João Batista. João Batista era sobre quem Malaquias estava dizendo. Logicamente que ele não era literalmente o Elias, mas ele era a pessoa que viria no espírito de Elias, que viria para preparar o caminho do Senhor. Mas olha que interessante, olha a característica aqui de um servo de Deus que conhece a sua identidade. Ele nega para si uma honra que não é devida. As pessoas estavam vindo tentar ali atribuir uma honra ao seu ministério, tentando dizer: és tu o profeta Elias? Mas ele disse que não, ele negou essa honra para si. Sabe, irmãos, aqui tem um contraste muito interessante entre a vida de João Batista e os discípulos de Jesus. Amém? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver os discípulos de Jesus, João e Tiago, onde eles chegam, eles pedem para a mãe deles vir falar com Jesus, falando o seguinte: fala lá para Jesus, para que lá no céu tenha 2 tronos, um à direita de Jesus, outro à esquerda, um para João e outro para Tiago. Eles pedem isso para Jesus, para que eles iam ter tronos nos céus, para que eles iam ser reconhecidos como tal. Mas aqui as pessoas chegam para João Batista tentar atribuir uma honra a ele, e ele diz que não. Ele diz que essa honra não é devida a ele. É por isso que ele disse lá em João 3, versículo 30, o próprio João Batista diz novamente: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Depois dessa delegação, ela pergunta se João Batista, ele era o profeta. Eles perguntam ele: você é o profeta esperado? E novamente, para a gente entender, irmãos, essa mentalidade de que viria um profeta antes do Messias, ela vem lá de Deuteronômio 18, versículo 15, onde Moisés diz o seguinte para a nação de Israel: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Amém? Então, estava bem claro que viria um profeta, que Moisés estava prometendo que viria um profeta. E as pessoas vêm perguntando a João Batista se ele era o profeta. Logicamente que João Batista ele é um profeta, mas ele não é o profeta esperado. Novamente as pessoas estão atribuindo honra, tentando engrandecer a João Batista. Mas ele negou novamente, porque ele não era o profeta, mas ele era um servo de Deus. Amém?
E sabe, irmãos, aqui a gente tem um grande problema na nossa sociedade. Aqui a gente consegue entender um grande problema que acontece aí fora, que é a crise de identidade. As pessoas, elas acham que elas são alguém que na verdade elas não são. As pessoas acham muitas vezes que são poderosas, que são imbatíveis, que com ela ninguém pode. Mas, irmãos, na verdade o que Deus diz para essas pessoas é a mesma coisa que Deus disse para a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, versículo 17, onde diz assim, ó, Jesus falando para a igreja: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Crise de identidade. As pessoas acham que elas são alguém que na verdade elas não são. João Batista sabia que ele não era o profeta, mas que ele era um servo de Deus. Amém? Mas as pessoas, elas acham que as suas posses determinam quem elas são. Acredito que porque elas são ricas, porque elas têm poder aquisitivo, então elas são superiores às outras pessoas. É uma outra crise de identidade. Elas acham que são alguém, mas que na verdade elas não são. Olha só o que Jesus já disse sobre ela. Lá em Lucas 12, versículo 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém, irmãos? Irmãos, é o seguinte, nós não somos, tem até uma frase difícil aqui de entender, mas é assim, nós não somos quem nós achamos que somos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, por fim, aquela comitiva, ela pergunta a João Batista quem ele era. Né? Então, já que tu não és o profeta, já que tu não és o Cristo, já que tu não és o Elias, me diz aí quem tu és. As pessoas estavam perguntando para João Batista. E ele disse que ele é somente uma voz que clamava no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Ele faz ali a citação de Isaías 40, versículo 3. Né? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Amém, irmãos? Para a gente entender o que essa mensagem aqui de João Batista significa, a gente tem que entender uma coisa. Quando os reis, eles se propunham em visitar uma província, iam pessoas na frente do rei para ajustar o caminho, onde ia passar a carruagem do rei. Porque as estradas naquela época, logicamente, as nossas estradas são ruins hoje, né? Mas logicamente que elas eram muito piores. Então as pessoas, elas vinham na frente do rei, arrumando a estrada para o rei passar e anunciando para as pessoas: ei, se preparem, o rei está vindo. O rei está vindo aí, se preparem. O que João Batista aqui está dizendo é justamente isso. Ele não era mais que uma voz que chegava para as pessoas e diziam: se preparem, porque o Messias vai vir. Se preparem, botem a casa de vocês em ordem, porque o Messias vai vir. Amém? E aqui a gente tem um contraste interessante entre a nossa missão e a missão de João Batista. Enquanto a missão de João Batista era dizer: ei, se preparem, porque o Messias vai vir, a nossa mensagem hoje é a seguinte: dizer para as pessoas: se preparem, porque o Messias vai voltar. Aleluia! Jesus vai voltar. Todos os sinais aí apontam para isso. Cristo vai vir para buscar a sua igreja. Amém? Nós precisamos conhecer a nossa identidade, irmãos. Nós somos quem? Nós somos os mensageiros do Senhor. Nós somos os profetas das últimas horas. Nós somos as pessoas que vão dizer para as pessoas assim, ó: se preparem, porque o Messias vai voltar. Amém? Aleluia! As pessoas precisam saber que Jesus está vindo, e está vindo para julgar as nações. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 17. Eu vou ler para os irmãos um texto tremendo da palavra de Deus. Diz assim, ó: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Deus conta comigo, Deus conta com você para pregar essa mensagem, irmãos. Não deixe de falar: Jesus vai vir. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos loucos, né? Quantos dizem: meu Deus, eles ainda acreditam que Jesus vai vir. Mas Jesus vem, irmãos. Jesus está à porta. Como diz o texto aqui, ó: dada a ordem, ó, com o ressoar da trombeta, irmãos.
O anjo já está lustrando essa trombeta aí, e daqui a pouco ela vai tocar, e o Senhor vai vir para buscar a igreja. Amém? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, segundo ponto, o servo de Deus conhece a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a relerem comigo do versículo 24 até o versículo 28. Amém? Diz assim, ó: Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, ali no versículo 24, a gente vê que diz que quem estava fazendo essas perguntas eram fariseus. E aqui tem duas possibilidades: ou dentro dessa comitiva composta por sacerdotes e levitas tinham também fariseus, ou os sacerdotes e levitas faziam parte dessa seita dos fariseus. E quem eram os fariseus? Fariseus, como eu disse, é uma seita de extremistas religiosos, por assim dizer. Eles, irmãos, eles eram extremamente zelosos pelas tradições dos rabínicos. Então eles se achavam os donos da verdade, e nessa de se achar os donos da verdade, os fiscais da religião, eles chegam para João Batista para perguntar: Ei, vem cá, por que tu está batizando aí? Eles queriam saber o porquê que João Batista estava batizando. E aqui a gente precisa entender algo interessante também. O batismo dos homens nesse tempo não era para os judeus. Os judeus, eles se consideravam o povo eleito de Deus. Eles achavam que eles eram um povo separado de Deus, que eles não precisavam se batizar. Quem era batizado na época eram os romanos, eram as pessoas que provinham de outras religiões pagãs. Essas sim, se elas quisessem se converter ao judaísmo, elas tinham que passar por um rito chamado batismo, que é jogar água nelas ali, imersão. Então, mas João Batista não. João Batista estava batizando todo mundo, tanto os judeus quanto os gentios. Então os fariseus ficaram loucos. Peraí, você está batizando a gente, mas nós não precisamos de batismo. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos aqui escolhidos por Deus. Nós somos bons, nós não precisamos de batismo. Amém? E aqui a gente tem o primeiro ponto dessa parte. O servo de Deus conhece a Deus e conhece a sua palavra. Sabe que não existe um santo sequer, alguém que não tem pecado algum. Todos pecaram, é o que diz Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Irmãos, então, aqui a gente aprende algo interessante. Não importa se é filho de crente, se já frequenta a igreja há anos. Não tem, irmãos. Toda pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e confessar o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador para receber a salvação, irmãos. Não tem, todo mundo precisa se arrepender. Aleluia. Ele era um servo de Deus e ele sabia disso. Amém? Glória a Deus. Mas aqui no versículo 27 tem algo interessante, versículo 26 e 27, onde ele vai dizer que eu só batizo com água, mas quem vem após mim vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque desatar as sandálias era algo que só faziam os escravos naquele tempo. Nenhum discípulo poderia desatar as correias das sandálias do seu mestre. Somente um escravo, de tão baixa que era essa atividade. O que João Batista está dizendo aqui é que ele não era digno nem de ser um escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que algo interessante. Ele era coerente com a sua palavra. Ao mesmo tempo que ele dizia que todos tinham que se arrepender, que todos tinham que se batizar, ele também reconhecia que ele não era superior aos outros, irmãos. Amém? Ele, sabe por que isso? Porque ele conhecia a Deus. Quem conhece a Deus, quem já pôde contemplar a grandeza, a majestade de Deus, sabe que é pequeno, sabe que não é nada, sabe que carece da graça de Deus e é humilde. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 5, versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém?
Irmãos, diante de Deus que é poderoso, que é majestoso, que é sublime, que tem o trono lá no céu, nós não somos nada, irmãos. Por isso que a gente tem que se humilhar, dizendo que a gente não é digno nem de ser escravo do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, terceiro ponto, amém? O servo de Deus reconhece a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a lerem o último ponto comigo aqui, tá? Do versículo 29 até o versículo 34. Amém? Vamos reler o texto, irmãos. Diz assim, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o texto diz ali, irmãos, no versículo 29, que um dia depois que João foi interrogado pelos fariseus e não atribuiu para si a honra do seu ministério, mas deu toda a honra e toda a glória para Jesus. Agora ele vê ao Senhor Jesus e reconhece que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Irmãos, aqui a gente tem um ponto muito interessante, que é a necessidade da experiência com Deus. Perceba que primeiro João viu a Jesus, para depois dizer que ele é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Para quem quer servir a Deus, quem quer adorar a Deus, quem quer ser um servo de Deus, precisa antes conhecer a Deus, precisa ter uma experiência com o Senhor Jesus, precisa contemplar o nosso Senhor Jesus. Uma experiência, irmãos, onde você diz: não, de fato esse é Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, morreu pelos meus pecados. Amém? Essa experiência já aconteceu também na vida do profeta Isaías, irmãos. A gente consegue ver isso lá em Isaías capítulo 6, versículo 5 em diante. Eu vou ler para os irmãos, é uma bênção. Versículo 1 ao 5, perdão. Amém? Quem já teve uma experiência com o Senhor Jesus tem a sua vida transformada. Diz assim, ó, Isaías 6, versículo 1 ao 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Olha aqui, irmãos, a importância de uma experiência com Deus. Isaías também, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então ele pôde dizer que ele viu o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Quem quer servir ao Senhor, quem quer fazer a obra de Deus, precisa ter uma experiência com o Senhor. Amém? Aleluia, irmãos. Dá um glória a Deus aí. Amém? Amém. Irmãos, então depois que João Batista ele vê a Jesus, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Irmãos, aqui se a gente for ler o capítulo 2 de João, a gente vai ver que a festa da Páscoa estava chegando. Então provavelmente João Batista, ele vê passar aqueles cordeiros ali no deserto, que estavam indo das regiões ali mais inferiores, mais rurais de Israel, e indo em direção a Jerusalém para a festa da Páscoa, para ser sacrificado. Porque a gente precisa entender também que na festa da Páscoa um cordeiro era morto para relembrar a salvação que o povo de Israel teve lá no Egito, onde o espírito da morte passou para tragar o
primogênito de cada pessoa que estava ali no Egito, e somente não chegava nas casas em que o cordeiro tinha sido morto e o sangue do cordeiro tinha sido passado nos umbrais das portas. Então João Batista provavelmente ele vê passando esses cordeiros ali, e ele diz para os seus discípulos: ei, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não são esses animais aí, mas é Ele, é Jesus. É somente Ele que pode tirar o pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, animais nenhum podem tirar os pecados. Nenhum esforço humano, nenhuma obra pode comprar a salvação. O preço é alto demais. Para ser salvo, a gente precisa do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Irmãos, Jesus é o Cordeiro em que Abraão se referia a Isaac quando eles estavam lá no Monte Moriá, onde onde Deus pede que Abraão sacrifique seu filho, e eles estavam ali subindo o monte, e Isaac pergunta para Abraão: nós estamos indo fazer um sacrifício a Deus, mas cadê o Cordeiro? Então Abraão se vira para Isaac e diz: Deus proverá o sacrifício, Deus proverá o Cordeiro, Jeová Jiré, Deus proverá. Então Jesus, ele é esse Cordeiro que Abraão estava dizendo que Deus ia prover para morrer no lugar das pessoas. Amém? Jesus é o Cordeiro que lá em Apocalipse 13, versículo 8, onde está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Perceba que ele veio da parte de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Olha que ponto interessante, irmãos. Jesus, olha aqui, irmãos, Jesus ele não veio como um filósofo, Jesus ele não veio como um mestre moral, Jesus não veio como um simples operador de milagres. Jesus veio para morrer. Jesus ele é o Cordeiro de Deus que veio no mundo para morrer pelos nossos pecados, irmãos. Aleluia. Ele veio fazer o que nenhuma religião pode fazer, nenhum esforço humano pode fazer. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para morrer na cruz e nos possibilitar a salvação, irmãos. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Mas por que o Cordeiro era tão preciso? Por que ele tinha que vir? Irmãos, o pecado é algo mau. O pecado é algo repulsivo a Deus. O pecado é tão mau aos olhos de Deus que Deus teve que entregar o seu único filho para poder tirar o pecado da raça humana, irmãos. Amém? O Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para encobrir o pecado. Ele não veio para mudar o nome do pecado. Ele veio para tirar o pecado. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio para tirar o pecado, irmãos. O homem ele não pode ser salvo em seu pecado. Ele precisa ser salvo do pecado. E é para isso que Jesus veio, para livrar o homem do pecado, da condenação do pecado. Irmãos, a gente tem que entender isso. O ser humano ele é completamente corrompido em sua natureza. Depois que Adão comeu o fruto e o pecado entrou na raça humana, todas as faculdades, todo ser humano, na sua completude, ele foi impactado pelo pecado. De fato que agora, irmãos, a gente não pode oferecer mais nada de bom a Deus, porque nós estamos manchados pelo pecado e o padrão de Deus é altíssimo. Irmãos, se não fosse Jesus, ninguém poderia ser salvo. Não tem por mais caridoso que a pessoa seja. Isaías, lá em Isaías 64, Deus diz assim, que as melhores obras de justiça eram como trapos de imundícia diante de Deus, porque todos os nossos atos estão manchados pelo pecado. Para sermos salvos, nós precisamos do Cordeiro de Deus. Nós precisávamos que alguém enviasse o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele foi enviado, porque por nós mesmos nós não poderíamos nos salvar, mas Jesus é o Cordeiro que foi enviado para nos salvar. Aleluia, irmãos. Então Deus, ele fez a maior transação do universo. Ele fez uma troca. Ele colocou, irmãos, toda a condenação dos nossos pecados sobre Jesus na cruz. Perceba que Jesus, ele morreu uma morte que ele não merecia morrer. Jesus é santo, Jesus é sem pecado. E quem não tem pecado, a morte não pode operar em quem não tem pecado.
Por que Jesus morreu na cruz se ele não tinha pecado? É porque o Senhor, Deus, fez a maior transação do universo. Ele pegou os pecados dos homens e jogou sobre Jesus na cruz. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz lá, que Jesus diz na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus teve que abandonar Jesus na cruz? Porque é isso que ele disse. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Deus teve que abandonar Jesus na cruz, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Deus é santo, Deus é justo, Ele não pode coabitar com o pecado. Ele teve que abandonar o seu único filho na cruz para morrer uma dor, para morrer uma morte terrível, irmãos, por causa dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Aleluia. Irmãos, essa salvação que eu estou falando aqui, esse perdão de pecados, ele está disponível em Jesus. Nele há perdão, nele há remissão de pecados, nele há uma nova vida, irmãos. Está disponível em Jesus. É só crer nele, é só depositar a sua vida nas mãos de Jesus. Amém? Nele há perdão. Glória a Deus. Irmãos, versículo 30, 31, 32 e 33, João Batista vai dizer que Jesus é quem tem a primazia, porque veio antes dele. João Batista, ele era 6 meses mais velho que Jesus, mas mesmo assim, ele diz que Jesus é quem tem a primazia, porque ele veio antes. Jesus é eterno, Jesus é coeterno com Deus, já existia sempre desde a eternidade. Amém? E ele diz assim que evidentemente Jesus é o Filho de Deus, porque João viu o Espírito Santo descer sobre ele no batismo, e essa seria a prova que Deus tinha falado. Olha, quem você vê descer o Espírito Santo, é esse quem batiza, é esse o Cordeiro de Deus. Amém? O que ele está falando aqui, irmãos, é o seguinte, é que para as pessoas ficou óbvio, ficou claro que a salvação estava em Jesus, que Jesus era o Messias. O Espírito Santo desceu sobre ele e todo mundo viu. Amém? Irmãos, ficou claro uma coisa aqui, ó. A salvação está em Jesus. A salvação não está em nenhum santo. A salvação não está em nenhum ídolo. A salvação não está em nenhum suposto Deus. A salvação não está em nenhum político. A salvação está em Cristo Jesus. Aleluia! É por isso que lá o apóstolo Pedro, em Atos 4,12, na sua pregação, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está em Jesus. Somente em Jesus é salvação. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa era a palavra que eu tinha para hoje, irmãos. Que Deus venha ministrar essa palavra em seu coração, que a gente venha entender as características de um servo de Deus. O servo de Deus conhece a sua identidade, santidade, irmãos. É a identidade de quem prega que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. O servo de Deus conhece a Deus. Quem conhece a Deus, conhece a sua majestade, conhece a sua glória, sabe que é humilde, sabe que não é nada diante desse Deus. E terceiro ponto, o servo de Deus reconhece a Deus. Quem vê o Senhor Jesus, quem teve uma experiência com Deus, sabe que a salvação não está em nenhum outro. Sabe que não tem motivo nenhum para viver essa vida, se não for para viver aos pés de Jesus. Que não tem motivo algum para viver essa vida somente para ganhar dinheiro, somente para buscar fama. Quem teve uma experiência com Jesus, quem viu Ele, sabe que não tem nenhuma outra forma de ser feliz a não ser aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos estar orando. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque a Tua graça aprove que nós estivéssemos, Pai. Deus, nós somos pecadores, Pai, por nossos atos, por nossas obras, nós merecíamos, Deus, a condenação do inferno, nós merecíamos ser lançados no abismo, Deus, mas o Senhor olhou para nós com, Pai, esse olhar de ternura e de misericórdia, e o Senhor enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Deus, nós te
para adorar.